Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nesta manhã, o nosso devocional tem como tema a Igreja do Senhor Jesus. E eu me empolgo muito quando vou falar deste assunto, a Igreja. Eu vou ler duas referências, os irmãos podem conferir aí nas suas Bíblias. Mateus 16, 18, depois Atos, capítulo 20, verso 28. Primeira referência em Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos dos Apóstolos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Irmãos, como nós somos abençoados em fazer parte da igreja. Que honra ser igreja do Senhor Jesus. Então todos nós, seus servos, devemos amar a igreja. Para muitas pessoas, a igreja é apenas um lugar para onde ir aos domingos, por não ter um lugar melhor para ir. Ou uma instituição, ou uma organização. Alguém já me disse certa vez: não tenho nenhum interesse nesta instituição chamada igreja. E se afastou da igreja. Eu poderia dizer a esta pessoa: já vai tarde, não fará falta nenhuma. Quem não ama a igreja, quem não é da igreja, não faz falta. Esta pessoa nunca entendeu o que é a igreja, ou o que seja a igreja. Nunca refletiu seriamente sobre o que é a igreja. Um grande teólogo já disse: se você procura uma igreja perfeita, quando a encontrar, não entre nela, pois vai estragá-la. Algumas pessoas cobram da igreja o que elas mesmas não são. Isto é um paradoxo, uma grande contradição, ou até uma hipocrisia. A igreja não é uma instituição, nenhuma organização, nenhum lugar. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja é gente. A igreja somos nós. Gente da igreja, pessoas da igreja que falam mal dela, fala mal de si mesmas e é arrogante. Portanto, não fale mal da igreja como se fosse superior aos outros. O corpo de Cristo não é apenas a igreja mística, a igreja universal, a igreja invisível. A igreja local também o é. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte deste corpo. Isso foi o que escreveu o apóstolo Paulo. Eu vou ler novamente para os irmãos. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte deste corpo. 1 Coríntios 12, 27. Quando Paulo escreveu à igreja em Corinto, ele disse que aquela igreja era o corpo de Cristo. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um parte deste corpo. Paulo diz então a uma igreja local que ela é o corpo de Cristo e não apenas parte dele. Então a nossa igreja local é o corpo de Cristo. Um teólogo muito conhecido no meio batista, chamado George Led, ele disse: a igreja local não é parte da igreja, mas é a igreja na sua expressão local. Então, uma igreja local é a igreja de Jesus na sua expressão local. Aqueles que criticam a igreja
são críticos do corpo de Cristo. Tenham cuidado com isso. Há pessoas que têm uma visão distorcida do cristianismo, uma visão muito pessoal, de interesse próprio. E quando seus interesses não são correspondidos, se revoltam, acham que todos estão errados, são autoritários, não sabem ser votos vencidos ou voto vencido, não aceitam que a maioria decida. Certamente esta pessoa não serve para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que cobram muito dos outros e elas mesmas não têm aquelas qualidades que elas cobram nos outros. Elas cobram perfeição moral, amor e absoluta integridade espiritual, e muitas vezes nem isso elas têm, ou quase sempre não têm. A postura dos críticos da igreja é estranha. A igreja, para esses críticos, são os outros, enquanto que a igreja somos todos nós, servos do Senhor Jesus Cristo. Eles se auto-excluem ao combater a igreja. Não vamos agir assim, meu irmão. Vamos amar a igreja. Para criticar a igreja e para atrapalhar a igreja, ou tentar atrapalhar, já existe Satanás e os seus adeptos. A igreja precisa de pessoas, de irmãos que a amem, não de pessoas para apedrejá-la. A igreja é um grupo de pessoas que provou a graça de Deus em Jesus Cristo. Creu nele, comprometeu-se com ele e o segue. A igreja não é perfeita, nunca a Bíblia disse isso e nem ninguém está dizendo. Nós precisamos uns dos outros para nos apoiarmos, para orar uns pelos outros. Não existe igreja ou cristianismo privado. Mais uma vez vou repetir uma frase que eu já tenho repetido várias vezes. Você sozinho é tão igreja como um tijolo sozinho é uma casa. O cristianismo exige compartilhamento e mutualidade. Paulo, o autor de Hebreus, no capítulo 10, 25 e 26, disse: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja é um grupo de pessoas com vidas integradas, ou interligadas, aliás, em Cristo, procurando viver em solidariedade e apoio espiritual. Quem quer mudar a igreja, por ela não corresponder às suas expectativas, presumindo que ela seja a única pessoa certa e as demais estão erradas, devem lembrar uma frase de Martin Luther King. Ele disse: se você deseja mudar alguém, deve amá-lo. Ame a igreja. Cristo nos amou e nos mudou. Faça assim. Ame sua igreja. Ponha o ombro embaixo da carga e lute com ela. Sirva a ela e não ao inimigo. Está pronto quando passar este isolamento, que eu creio está próximo de voltar a congregar, a colocar o ombro embaixo da carga, a levar a carga uns dos outros, a amar uns aos outros, a estar na igreja juntos e fazer a obra de Cristo? Tenha, meu irmão, esta disposição. A igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Eu vou ler novamente para encerrar os 2 versículos. Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo, e a porta do inferno não prevalece, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja de Cristo, jamais critique ou fale mal da igreja de Cristo. E em Atos diz: olhai por vós,
Paulo falando aos pastores e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja custou um preço alto, ela é caríssima para Deus, então não critique a sua igreja, a igreja de Cristo, a sua igreja local, some com ela, invista nela, esteja disposto a cooperar. Que Deus lhe abençoe, lhe dê esta disposição. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, aplica esta mensagem aos nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, amar a cada dia mais a Tua igreja, investir nela, ó Senhor. Pedimos tudo isso, que o Senhor abençoe cada irmão, nós possamos, ó Pai, sempre estar juntos em oração, cooperando uns com os outros, amando uns aos outros. Esta é a nossa oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o dono da igreja, que a comprou com seu próprio sangue. É no nome dele que nós te rogamos, te agradecemos. Amém.